E aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, para falar contigo um pouquinho de raciocínio lógico-matemático na parte dos argumentos. Isso aí, presta atenção. O que é o argumento? O argumento é um conjunto de proposições relacionadas entre si, presta atenção, e divididas em premissas e conclusões. Presta atenção nessa ideia. Elas têm que ter uma relação entre elas e têm que ser divididas em premissas e conclusões. Essas premissas, também chamadas de proposições iniciais ou as explicações, e a conclusão ou as conclusões chamadas de proposições finais. Isso mesmo. Então se liga na ideia, uma partezinha bem conceitual. Termos que eu utilizo para separar as premissas das conclusões. Portanto, logo, com isso, sendo assim, por isso, pois, e termos relacionados aos sinônimos de, tá certo? Interessante o pois? É interessante o pois. Por quê? Porque o pois ele tem um caguetezinho com o português, não é? A depender das vírgulas que estiverem associadas ao pois, esse pois pode ser explicativo ou conclusivo. Ah, professor, e o que muda? Na prática, é termo que separa a premissa de conclusão, mas se você pensar que quando ele tiver só uma vírgula, ele é explicativo, então o que está antes dele é a conclusão e o que está depois dele é que são as explicações e, portanto, as premissas. Se ele estiver entre duas vírgulas, ele é conclusivo, e aí o que está antes dele são as explicações e o que está depois é a conclusão. Detalhezinho, mas que faz toda a diferença. Certo? Se liga agora na representação dos argumentos. Dentre várias formas de representar argumento, aqui bem técnicozinho, bem conceito mesmo, tá? Uma ou outra banca vai te cobrar sobre a representação. Não vai perder tempo com isso. Pô, mas ainda assim, eu posso ter as premissas todas elencadas uma em cima da outra e a conclusão ao final de todas essas premissas. Com os conectivos, eu posso ter as premissas ligadas pelo conectivo E, se liga nessa ideia, as premissas têm que estar ligadas pelo conectivo E separada da conclusão pelo condicional. Presta atenção, separada da conclusão pelo condicional. Também eu posso ter as premissas ligadas por vírgulas e essa cantoneira, separando as premissas da conclusão. Aí, cara, bem assim, bem de boa. A banca vai pedir para você dizer se a representação está correta ou não. Outra forma é as premissas separadas entre vírgula e esse símbolozinho, que eu costumo chamar do símbolo da maçonaria, mas que na verdade não é. Ou que também é, mas é o símbolo da conclusão. Em matemática a gente tem esses três pontinhos relacionando a conclusão, ou seja, separando as informações. Outra coisa interessante é que não necessariamente serão vírgulas, podem ser ponto e vírgula. Faz diferença? Nenhuma. Vírgula ou ponto e vírgula, nenhuma diferença, certo? Agora, olha cá, classificação dos argumentos. Aqui a coisa fica interessante, tá certo? Os argumentos podem ser válidos ou inválidos. Argumentos válidos também são chamados de bem construídos. Se liga nesse nome. E argumentos inválidos também são chamados de mal construídos. E o que diferencia um argumento válido de um argumento inválido? Obviamente a construção de, não é isso? E esta palavra, garantia. Essa palavra é a palavra. Esta palavra diferencia um argumento válido de um argumento inválido. De que forma e em que sentido, professor? Aqui, ó. Preste atenção. Você tem as premissas, você tem as conclusões. Certo? Se entre essas premissas e essas conclusões existir uma garantia, então nós temos o que nós chamamos de argumento válido. Se entre as premissas e as conclusões eu tiver uma garantia, e esta garantia mútua, as premissas garantem a conclusão está garantida pelas premissas, eu tenho o que nós chamamos de argumento válido, certo? Esta é a ideia e isto que diferencia um argumento válido de um argumento inválido. Lembrando que o válido é o bem construído e o inválido é o mal construído. Por que estou falando da construção? Porque as premissas e as conclusões podem ter informações falsas, inclusive informações absurdas. E ainda assim, um argumento vai poder ser válido, porque ele foi bem construído. Então, não é porque a informação da premissa é falsa, ou que da conclusão é falsa, que isso vai fazer um argumento ser inválido. As duas coisas que eu tenho que ver é a construção em si e, principalmente, a garantia. Então, presta atenção nessa ideia para que você não erre questões relativamente fáceis relacionadas
aos argumentos, beleza? Aqui agora, vamos falar de alguns tipos de argumento, tá? Os mais simples, os mais comuns, os mais usuais, tá? Falta um acentinho aqui no conteúdo, tá certo? E aí, a divisão de tipos em duas formas, quanto ao conteúdo e quanto à forma, tá certo? Quanto ao conteúdo, nós temos os mais comuns, as deduções, as induções, as analogias e as falácias. As deduções, eu partindo de informações gerais, chego em conclusões particulares. Na maioria das vezes, argumentos válidos em si. Por exemplo, todo brasileiro é esperançoso. João é brasileiro. Logo, João é esperançoso. E isto é uma dedução. Todo brasileiro é esperançoso, uma informação geral. João é brasileiro. Logo, João é esperançoso, uma conclusão particular. Se ligou na ideia? Isso são as deduções. As induções. As induções é o contrário das deduções. O contrário das deduções. Eu parto de informações particulares para conclusões gerais. Exemplo, a galinha voa, o pássaro voa, o gavião voa, a gaivota voa, a pomba voa. Logo, todas as aves voam. Opa, professor. Pera lá. Repete aí de novo. Os pássaros voam, o gavião voa, a gaivota voa, a pomba voa, a galinha voa, logo todas as aves voam. Pois é, tá vendo a ideia? Eu tô te induzindo, eu falei vários tipos de ave, pássaro, pomba, galinha, gaivota, gavião, te dei vários papagaio, te dei vários tipos de aves que voam e concluí dizendo que todas as aves voam. Cuidado, estou te induzindo. E, na maioria das vezes, não na maioria das vezes, mas a ideia de que quanto mais informações eu tiver nas premissas, maiores as chances da minha conclusão estar certa. E não necessariamente isso vai acontecer e não necessariamente o argumento vai ser válido. Tem que estar ligado, certo? As analogias. As analogias são comparações. Aqui vale uma situação. As induções e as analogias são muito parecidas, tá certo? A questão da indução é de informações particulares, eu chego em conclusões gerais. As analogias eu comparo, mas uma comparação mais ou menos do tipo indução. Aí, questão conceitual, para e assim, não temos lá cobranças em questões de prova que façam com que eu tenha que perder tanto tempo com isso. Mas aí a título de exemplificação de uma analogia. O Flamengo já foi campeão brasileiro, o Vasco já foi campeão brasileiro, o Fluminense já foi campeão brasileiro, o Botafogo já foi campeão brasileiro, portanto, os times do Rio já foram campeões brasileiros. É verdade, professor. Comparou lá, para Flamengo foi, Vasco foi, Fluminense foi, Botafogo foi, os times do Rio foram. Mas só tem esses 4 times do Rio? Ah, professor, mas eu não entendo de futebol. Estou só dando um exemplo, tá certo? A respeito de em que pese serem times de futebol e está falando de futebol. Beleza? Falácias. Falácias são falsos argumentos, mas com a ideia de que parecem verdadeiros. Que interessante, professor. Pois é, só que são falsos argumentos, tá certo? Alguns autores chamam de sofismo também. Uma questão de nomenclatura sem muito sofrimento. Mas aí são os falsos argumentos com ideias ou a entender-se que são verdadeiros, mas não são. Aí, exemplo, quem brinca com fogo acaba se queimando. Bia se queimou. Logo, Bia brincou com fogo. Opa, tá errado, né, professor? Pera aí. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Bia se queimou. Logo, Bia brincou com fogo. Tá, mas é só fogo que queima? Não pode ter outra coisa que queima? Eu sei que ela se queimou. Isso garante que ela brincou com fogo? Observe, garantia. Isso não garante. Por isso que é uma falácia. Mas te dando a ideia de que é verdadeiro, porque você vai na onda, né? Tipo, quem brinca com fogo acaba se queimando, Bia se queimou, então Bia brincou com fogo. Você diz, é verdade. Mas ela poderia ter se queimado com outra coisa. Se liga na ideia, tá? E aí, quanto mais aqui a questão em relação ao conteúdo. Quanto à forma, o mais usual é o silogismo, tá certo? Que tradicionalmente é composto de 2 premissas e uma conclusão. Em que pese, aqui o exemplo, todo A é B, chamado de premissa maior, X é A, chamado de premissa menor, e a conclusão, portanto, X é B. Se liga, todo A é B. Todo A é B. X é A, portanto, X é B. Então, premissa maior, premissa menor e A. Conclusão. E aí, dentro dessa estrutura também, nós temos os termos maior, o termo menor e o termo médio. O termo maior é o mais abrangente. No caso aqui, ó, o B. O B é o termo... Deixa eu apagar aqui. O B é o termo maior, certo? Aí,
o X é o termo menor. O X é o termo menor. E o A é o termo médio, tá certo? O termo médio é o que aparece nas duas premissas, tá? E que não aparece na conclusão. Aí, mas a questão também, como eu falei, do tipo de argumentação aqui, quanto à forma para a finalidade de, se um dia perguntarem isso. Podem perguntar, tá certo? E aí, a estrutura de duas premissas e uma conclusão para o silogismo, na ideia da forma da argumentação. Tranquilão? Filé? Então presta atenção agora que melhor do que falar sobre os argumentos, e nessa parte da conceituação inicial ali, só para a gente ter as primeiras noções da argumentação, vamos fazer algumas questões para que você consiga fixar melhor essa ideia, beleza? Acompanha comigo aí já a primeira questão. Olha lá, diz assim, julgue o item seguinte relativo à lógica proposicional e de argumentação. Diz assim, o seguinte argumento constitui um argumento válido. Presta atenção. O porto de Itaqui está no sudeste brasileiro, pois o porto de Itaqui está localizado na ilha de Marajó e a ilha de Marajó está localizada em São Paulo. Professor, veja bem, a ilha de Marajó não é aquela no Pará? É, mas aqui não pode ter outra ilha de Marajó em São Paulo? Ah, é verdade, professor, pode. Aqui, dá uma olhadinha aqui para mim. Dá uma olhadinha aqui para mim. Uma coisa interessante que você precisa saber sobre os argumentos. Uma coisa interessante que você precisa saber. Em argumentação e em lógica como um todo, mas a argumentação é algo mais forte nesse sentido. Não é o que se diz, é como se diz. Lembra dos argumentos válidos ditos bem construídos e dos argumentos inválidos ditos mal construídos? Então, e a ideia da garantia? Pois é, a garantia e a construção, tá certo? Relacionando a o que foi dito, né, versus como foi dito. O que me interessa? Me interessa como foi dito, tá? Não é o que se diz, é como se diz. Presta atenção, repete comigo. Não é o que se diz, é como se diz. Tem um argumentinho clássico da lógica, né? Uma questão bem antiga, 2004, que ela fala assim, todo cachorro é verde, todo verde é vegetal, logo todo cachorro é vegetal. Isso é um absurdo, mas da forma como foi dito, não é o que se diz, porque cachorro verde não tem, cachorro vegetal muito menos, mas como foi dito, todo cachorro é verde, todo verde é vegetal, logo todo cachorro é vegetal. Está certo, o argumento é válido. Então se liga nessa ideia, repete comigo. Não é o que se diz, é como se diz. E aí, na questão, a ilha de Marajó em São Paulo, deve ter, deve ser lá, deve estar lá, tá certo? Ah, vou sofrer com isso. Não sofra. Volta na questão e segue o baile. Então, ilha de Marajó em São Paulo, o porto de Itaqui na ilha de Marajó. Então, o porto de Itaqui no sudeste brasileiro. Tá certo, isso está certo, porque São Paulo é um estado do sudeste brasileiro, tá certo? É um estado do sudeste brasileiro. Ah, professor, mas não é como se diz? É, mas ele não falou que São Paulo era em outro lugar. E aí eu uso a lógica de que São Paulo está no sudeste. E a ilha de Marajó, ainda que a mais famosa seja do Pará, eu posso ter uma ilha de Marajó em São Paulo, sim. No estado de São Paulo, sim. E o porto de Itaqui na ilha de Marajó, a ilha de Marajó em São Paulo, então o porto de Itaqui no sudeste brasileiro, tá certo? E ele diz que a questão pedia, ó, se constitui um argumento válido. A questão pedia se constitui um argumento válido. Sim, a questão constitui um argumento válido. E, portanto, a questão está certa. Beleza? Questão certa ali para nós. Filezinho. Agora, presta atenção ainda na questão aqui. Olha o que eu falei para você durante a aula. A questão do pois. Olha a questão do pois. O pois com uma vírgula só. Tá vendo? Ó? O pois só com uma vírgula. Então, ele diz, o porto de Itaqui está no sudeste brasileiro. Pois... uma vírgula só, então o porto de Itaqui está no sudeste, é a conclusão. E o que vem depois é a explicação. O porto de Itaqui está localizado na ilha de Marajó e a ilha de Marajó está localizada em São Paulo. Então, se o porto está na ilha e a ilha está em São Paulo, então o porto está em São Paulo, estado de. E, portanto, no sudeste brasileiro. Filézão. Questão muito bem feitinha, tá certo? Para a finalidade que precisamos de entendermos um pouco a questão dos argumentos. Beleza? Então vamos à próxima questão. Essa já está certa.
Segue lá. Analise as 3 afirmativas abaixo sobre lógica e estrutura argumentativa. Nossa, professor, já deu medo. Não se preocupe, não vai dar medo. Diz assim, uma estrutura argumentativa é constituída por uma ou mais premissas e uma conclusão. Tá certo? Os argumentos não são compostos por premissas e conclusões? Então, minimamente uma premissa e uma conclusão, mas eu posso ter mais premissas. Fato que eu posso ter. Então, a 1 está certo. 2. Caso uma premissa seja falsa, em qualquer situação, qualquer conclusão que se baseie nela será inválida. Opa! Falamos já sobre a questão do válido e do inválido. O válido é o bem construído, o inválido é o mal construído. A questão do válido e do inválido é a garantia das premissas para a conclusão. Se as premissas garantem a conclusão está garantida pelas premissas, o argumento é válido. E nós falamos sobre a questão da construção por esta garantia, pois posso ter informações absurdas, inclusive falsas, e ainda assim o argumento ser válido. Porque não é o que se diz, é como se diz. Então, a 2 está errada. A afirmativa 2 está errada. 3, diz assim, uma estrutura argumentativa necessita ao menos de 2 premissas para que possa ser considerada válida. Não, nós não temos quantidade para ser válido. O que nós temos para a validade é garantia, não é quantidade de 2 premissas. Isso não quer dizer nada. Então a 3 também está errada. E, portanto, estão corretas as afirmativas? Me permita, letra A, apenas 1. Filezinho, né? Viu aí como não tem dor de cabeça para nós? Fácil demais, professor. Então vamos à próxima. Diz assim, considerando os símbolos normalmente usados para representar os conectivos lógicos, julgue o item seguinte relativo à lógica proposicional e à lógica de argumentação. Neste sentido, considere ainda que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas. Beleza. Questão vai lá. A sentença. As consequências de nossos atos são florestas devastadas, descongelamento das calotas polares, extinção de dezenas de espécies de animais, poluição dos rios e diminuição drástica da reserva de água potável. Apresenta um argumento válido. Tá parecendo, né? Tá parecendo. Mas espera lá. Para ser argumento, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Para ser argumento, tinha que ter 2 informações, pelo menos. Uma premissa e uma conclusão. Tinha que ter uma premissa e uma conclusão, pelo menos. Mas ao ler aqui, eu só contei um verbo. E se eu só contei um verbo, eu tenho só uma premissa ou uma conclusão. Mas não tenho as 2 coisas. Então, argumento não é. Porque para ser argumento, e se você lembrar, a questão que nós acabamos de fazer, eu preciso de uma ou mais premissas e uma conclusão. Então eu preciso pelo menos de 2 informações. E aqui não tem 2, tem só uma. Então a questão está errada. Mas é boa para você errar, porque ela te induz ao erro, né? Ela faz tu achar que o troço está certo. Pois é. Vamos à próxima. Observe atentamente o argumento a seguir. Se o cachorro está triste, então ele está doente. Se o cachorro está doente, então ele é levado ao veterinário. Portanto, se o cachorro está triste, então é levado ao veterinário. Considere C de cachorro, D de doente e V de veterinário. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem simbólica deste argumento. Olha que beleza! Pediram para eu representar de forma simbólica. Tá bom. Aí eu vi que tem um C então. Vi que tem um C então. Vi que tem um C então. E vi que tem um C então. E o C então representa pela setinha. Aí olhei nas alternativas, pá! Então só tem setinha. Alternativa da letra D. Ah, não, professor, tem na C e na E. É verdade, tem na C e na E. A setinha aqui até ficou esquisita, né, a setinha. Mas é a setinha do C então, tá? Não se preocupe. Aqui é a setinha do C então também. Pode ficar tranquilo que é a setinha do C então. Só que se está triste, cachorro doente. Se cachorro doente, cachorro veterinário. Então, se cachorro triste, cachorro veterinário. Só na letra D. E a conclusão, ó, as 3 bolinhas, o símbolo do maçom, não é isso? Com todo respeito à classe, tá? E as pontos e vírgulas, que eu falei para você que não fazia diferença. Vírgula, ponto e vírgula. Ó, que legal, professor. Letra D é a resposta certa. Só isso, professor. Só isso. Olha a próxima. Acerca dos argumentos racionais, julgue o item a seguir. A afirmação, o ouro conduz eletricidade porque é um metal. Em que pese o ouro conduz eletricidade, se a conclusão.
E, porque é um metal, se a premissa, do tipo explicação, né? Do tipo explicação. Constitui exemplo de um raciocínio dedutivo. Professor do céu, o que é isso, professor? Será que está certo um raciocínio dedutivo? O que é a dedução? Eu parto de informações gerais para informações particulares. Eu sei que metal conduz eletricidade. Metal conduz eletricidade. O ouro é um metal. Então, irmãozinho, o ouro conduz eletricidade. Pronto. E é dedução? Sim, é dedução. É dedução, sim. Porque eu sei que os metais conduzem eletricidade. O ouro é um metal, então o ouro conduz eletricidade. Ah, mas eu tinha que fazer toda essa volta? Não, você não tinha que fazer toda essa volta, mas você tinha que entender. Você já estudou, sabe que o metal conduz eletricidade, sabe que o ouro é metal, então o ouro conduz eletricidade. A conclusão, né? O ouro conduz eletricidade porque é um metal. Raciocínio dedutivo, tá certo? Questão certa, ó. Questão certa, beleza? Professor, mas é fácil assim? Pois é, para você ver, é fácil assim. Acredite, sempre foi e sempre será. Você só precisa querer. Próxima. Julgue o item subsequente relacionado à lógica de argumentação. O texto, penso, logo, existo. Apresenta um argumento válido. Essa aqui vai dar trabalho para nós. Penso, logo existo. Professor, é verdade? Se eu penso, eu existo. Mas eu posso existir sem pensar? Professor, não tinha olhado por este lado. Pois é, eu posso existir sem pensar. O fato de eu pensar garante eu existir, mas o fato de eu existir não está garantido apenas pelo pensar. É verdade, professor, eu posso existir sem pensar. Pois é. Olha que questão encebada. Olha que questão traiçoeira. Porque eu posso muito bem querer marcar ela como certa, porque se eu penso, eu existo. Está garantido, o fato de eu pensar garante eu existir. Pois é, mas eu posso existir sem pensar. É verdade, professor. E a garantia, quando a gente fala das premissas da conclusão, é uma garantia mútua. As premissas garantem a conclusão e a conclusão está garantida pelas premissas. Mas o fato de eu existir não é garantido apenas pelo fato de eu pensar. Eu posso existir sem pensar. Professor, não tinha olhado por este prisma nem por essa ótica. Pois é, acredite, a questão está errada. Há uma análise simples do negócio, não é isso? Professor, uma análise simples, mas que pode fazer toda a diferença. Pense nisso, olhe para isso. Olha a próxima. A próxima diz assim: julgue o item subsequente relacionado à lógica de argumentação. O texto, o homem inteligente nunca recebe penalidades, pois somente o homem que erra recebe penalidades. E o homem inteligente jamais erra. Apresenta um argumento válido. Tá certo. Professor, mas eu não tinha que desenhar isso e tal, fazer... Não, você tinha só que pensar. Você tem só que ver a construção da informação e ver se tem garantia entre as informações. Olhe para cá. Pense comigo. Olhe na tela. Vou mudar a cor do pincel. Diz assim: somente o homem que erra recebe penalidades. Então, errou, foi penalizado. Errou, foi penalizado. Errou, foi penalizado. O homem inteligente jamais erra. Então, o homem inteligente não tem como ser penalizado, porque ele não erra. Mas quem é penalizado é quem erra. Quem erra é penalizado. Penalizado quem erra. O homem inteligente não erra. O homem inteligente jamais erra. Então, o homem inteligente nunca recebe penalidades. A despeito de o homem inteligente não recebe penalidade, já ser a conclusão e as explicações para. E, portanto, a questão está certa. Certa no sentido de é um argumento válido. Nossa, professor, estou começando a gostar desse negócio. Estou começando a entender, está começando a ficar legal. Pois é, eu falei para você que ia dar certo. Próxima. O silogismo é uma forma lógica proposta pelo filósofo grego Aristóteles como instrumento, para a produção de conhecimento consistente. O silogismo é tradicionalmente constituído por duas premissas, dois termos médios e uma conclusão que se segue delas. Bom, não tem dois termos médios, duas premissas tem.
Uma conclusão também, mas dois termos médios não tem. Tem um termo maior, um termo menor e um termo médio. Uma premissa maior e uma conclusão que decorre logicamente dela. É uma premissa maior e uma premissa menor. Então, tá certo? A incompleta letra B. Uma premissa maior, já estou na C, uma premissa menor e uma conclusão que se segue das premissas. Agora sim, tá certo. Letra C. Uma premissa maior, uma menor e uma conclusão que se segue dessas premissas. D. 3 premissas. Bom, mas o clássico silogismo é 2. Não é isso? O silogismo proposto por Aristóteles é 2 premissas. Então já ter o 3 já está errado. Um termo maior, um termo menor e um termo menor que as conecta. Letra E, uma premissa. Um termo médio e uma conclusão. Não, são 2 premissas. Então, pela quantidade também é errado a letra E. E, portanto, letra D, o nosso trabalho para o que precisávamos. Professor do céu, tá indo, ó, tá fluindo, vai dar certo. Acredito, vai dar certo. Considerando os símbolos lógicos usuais e as representações das proposições lógicas por meio de letras maiúsculas, julgue os itens seguintes relacionados à lógica proposicional. Vai lá, considere o seguinte argumento. Todo criminoso... Professor, mas ele falou lógica proposicional e aqui fala de argumento. Mas argumento é proposição. Argumento é um conjunto de proposições. Não está errado. Segue o baile, não cria problemas para ti, não procura pelo em ovo. Segue o baile. Todo criminoso é quase sempre levado à prisão. Quase sempre levado à prisão. Os peritos sempre conseguem encontrar na cena de um crime não adulterada alguma maneira de identificar o criminoso. Todo criminoso identificado é quase sempre levado à prisão. Os peritos sempre conseguem encontrar, na cena de um crime não adulterada, alguma maneira de identificar o criminoso. Logo, se liga, toda vez que os peritos são chamados e investigam a cena do crime, o criminoso é capturado e levado à prisão. É correto afirmar que este é um argumento válido, classificado como indutivo. Bom, eu não vou olhar ainda para o tipo de argumento, indutivo, dedutivo. Me parece muito uma indução. Ele está me dando informações que me levam a concluir, né? E ele trouxe toda vez, então ele colocou a ideia do geral na conclusão, não é isso? Só que na premissa, ou numa das premissas, também fala do todo, né? Todo criminoso identificado. Então eu não vou sofrer muito pela questão de ser um argumento indutivo ou não. Você poderia ficar preso a essa ideia. Mas eu vou ficar preso à ideia do válido. Porque se não for, a questão já vai estar errada. Independente de ser um argumento indutivo, ou dedutivo, ou analogia, ou uma falácia, ou qualquer tipo de argumento, independente disso, tá certo? Se o argumento for válido, aí eu me preocupo em saber se ele é indutivo ou não. Se ele for inválido, nada adianta saber se é indutivo ou não, tá certo? E em que pese a questão de ser ou não ser indutivo, ele me parece ser um argumento indutivo. Ele está me dando informações particulares para uma conclusão de que toda vez que os peritos são chamados, o criminoso é capturado e levado à prisão. Mas vejamos, os peritos foram chamados. E os peritos sempre conseguem encontrar alguma maneira de identificar o criminoso. Mas quando a cena do crime não foi adulterada. Só que eles foram chamados, mas não me falou se a cena do crime foi adulterada ou não. Então tá faltando um pedaço da informação aí, tá certo? E aí, beleza, ele identificou o criminoso, mas todo criminoso identificado é quase sempre levado. Não quer dizer que é sempre levado. Quase sempre não é sempre, tá certo? E aí, ele disse aqui, investigaram a cena, o criminoso é capturado e levado à prisão. Eu não tenho como garantir isso. Acredite, a palavra-chave do seu trabalho é garantia. Você não tem garantia dessas informações. Você não sabe se a cena do crime foi adulterada ou não. E os criminosos identificados quase sempre são levados. Não é que sempre são levados. Então, cuidado na hora de você fazer uma questão como essa. Porque você é induzido a errar. Aí, a ideia de que o argumento até é indutivo, mas não faz diferença ele ser ou não ser indutivo. Por quê? Porque eu descobri que ele não é válido. Ele é inválido. E sendo inválido, a questão já está errada. Porque ela começou dizendo que este argumento é válido, classificado como indutivo. Ele já é inválido. A classificação, se é indutivo ou não, não faz a menor diferença. E, portanto, a questão está errada. Nossa, professor, essa aqui deu trabalho, hein? Essa aqui dá para confundir o brasileiro. É verdade. Mas o brasileiro vai acertar a questão. Próxima. Diz assim:
Considere o seguinte argumento. Hoje vou ser muito feliz. Pois, olha o pois, eu gosto desse pois, né? As crianças são felizes em dias ensolarados. Nos dias nublados, algumas pessoas ficam tristes. E a previsão para o dia de hoje é de dia ensolarado. Julgue o item subsequente com base nesse argumento. A proposição. A previsão para o dia de hoje é de dia ensolarado. É a conclusão deste argumento. Eu sei que você sabe a resposta e que você respondeu errado. Por quê? Porque a conclusão, no caso deste pois, que só tem uma vírgula, é o que está antes dele. Ou seja, a conclusão é hoje, vou circular a conclusão de outra cor. Hoje vou ser muito feliz. Essa é a conclusão. E tudo o que está antes do pois é a conclusão. E tudo o que está depois do pois é a explicação ou são as premissas. As crianças são felizes em dias ensolarados, nos dias nublados algumas pessoas ficam tristes e a previsão para o dia de hoje é de dia ensolarado. E a previsão para o dia de hoje é de dia ensolarado é uma premissa e não uma conclusão. E, portanto, a questão está errada. Beleza? Olha aqui para mim. Veja bem. Dificuldade? Não tem. Ah, tem. Não tem. É só você querer. Se você quiser, se você prestar atenção, se você colocar a sua cabecinha para funcionar, se você lembrar da garantia e se você lembrar de que não é o que se diz, mas sim como se diz, você resolve muitas das questões de argumento apenas na ideia, tá certo? E essa ideia vai lhe ajudar muito em muitas das suas questões da prova, tá certo? Então, por enquanto é só, a gente vai ficando por aqui, mas a gente continua. Tamo junto!